Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Gabarita Português. Sidney, o que você veio fazer hoje aqui? Continuo com essa série de dicas e hoje a gente vai trabalhar em relação à banca FGV. Então vamos lá, ó. Como assim, Sidney? Com certeza você já escutou ou já leu em diversas gramáticas que palavras repetidas não possuem crase, não é verdade? Então vamos lá, olha a expressão frente à frente. Se você já estudou em algum cursinho ou pegou a gramática, você vai dizer para mim que não tem crase. Agora, se você nunca estudou, talvez você até coloque. Sabe por quê? Muito candidato pensa que aqui tem uma força. Então ele fala frente à frente e já sai assinalando ali com acento grave indicativo de crase. Mas você que já estudou, já sabe que não tem. Só que a gramática tradicional não te diz o porquê. Então, de repente, o camarada destaca ali a letra A e te pergunta a função morfológica, deixando bem claro que função morfológica é função gramatical. Ele só quer saber qual é a classe gramatical. Se você não sabe o porquê de não ter a crase ali, de repente você pode até errar. Gente, aquilo dali, ó, é a base para um dos maiores erros de crase da língua portuguesa. É um erro de paralelismo sintático. Então eu tenho aqui, ó, um exemplo de paralelismo sintático. Como assim, Sidney? O que eu tenho antes da primeira palavra? Eu não tenho nada. Se eu não tenho nada ali, é porque eu não tenho artigo. Se eu não tenho artigo de um lado, pelo paralelismo sintático, eu também não vou ter artigo do outro. E qual é a regra geral de crase? Para haver crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Se aqui eu não tenho artigo, não tem como ter a crase. Então este a é apenas uma preposição que serve para ligar palavras. Mas vamos lá, Sidney, você falou que isso daí é o maior erro de crase do cotidiano? Sim, com certeza. Você já comeu na Parmê, não já comeu na Parmê? E a Parmê provoca o maior erro de crase do cotidiano. Porque se você visualiza numa grande empresa um erro, você não pensa que é erro, você passa a acreditar que é o quê? Que é certo. Então, olha como a Parmê trabalha isso. A Parmê coloca de segunda a quinta refil R$21,90. Para quem não sabe, essa promoção do refil é aquela que você paga R$21,90 e come à vontade, pizza, bebe suco, refrigerante, por aí vai. Galera, por que o camarada colocou de segunda a quinta com crase? Porque provavelmente ele enxergou uma força no A, ó, de segunda a quinta. Só que olha só, aqui eu estou trabalhando mais uma vez paralelismo sintático. O que eu tenho antes da primeira palavra? Apenas a preposição de. Se eu só tenho preposição de um lado, tem como eu ter crase do outro? Não. Se eu só tenho preposição de um lado, eu só tenho o que do outro? Apenas preposição. Então aqui, ó, não tem a crase. Aqui é apenas uma preposição. Ah, mas Sidney, não tem nenhum exemplo que tenha a crase, não? Tem. Se eu colocar da segunda à quinta. Então, se eu colocar da segunda à quinta, o que eu tenho antes da primeira palavra, aqui no caso, segunda? Eu tenho a preposição de mais o artigo a. Se eu tenho preposição mais artigo de um lado, o que eu terei do outro lado pelo paralelismo sintático? Eu também terei preposição mais artigo. Se eu tenho preposição mais artigo, consequentemente, eu vou ter o acento grave indicativo de crase. Detalhe, não para aí não. Aqui vocês perceberam que além de ser um erro do cotidiano, além de ser um paralelismo sintático, eu trabalhei sintaxe, trabalhei morfologia e agora eu vou trabalhar semântica. Porque quando eu digo de segunda a quinta, é qualquer semana. E quando eu falo da segunda a quinta, é a próxima semana. Como assim, Sidney? Isso significa que se eu for a Parmê, né, eu vou comer pela promoção de segunda a quinta hoje, que no caso é uma segunda, mas se eu for em outubro, eu também vou comer por R$21,90. Se eu for em novembro, eu também vou comer por R$21,90. Se eu for em dezembro, eu também vou comer por R$21,90. Agora, quando eu coloco da segunda a quinta, só pode ser a próxima semana. Vamos criar uma situação. Você que está aí em casa, inventa que você está na Parmê e eu sou o gerente. Aí eu chego,
Fala galera, ó, promoção especial do dia, da segunda à quinta, promoção do refil, apenas R$10. Você vai comer no outro mês? Não, apenas na próxima semana. Tranquilo? Então fica a dica porque a FGV sempre trabalha esse tipo de assunto. Tranquilo? Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.